Começa agora o Xadrez Verbal. Boa aurora, ouvintes do Xadrez Verbal, aqui é Felipe Figueiredo e bem-vindos ao novo episódio do podcast Repertório, podcast de entrevistas do Xadrez Verbal. No programa de hoje, eu e o nosso queridíssimo Matias Pinto conversamos com a professora Arlene Clemecha, ela que é professora, ela é historiadora, porém ela é professora do Departamento de Letras Orientais da FEFELESH USP, né? Ou seja, ela é professora da Letras de História Árabe principalmente. O nosso papo girou em questão, tanto na carreira dela, quanto também falamos sobre a criação de Israel, sobre a questão Israel e Palestina. Ela deu uma visão diferente da que a gente teve, por exemplo, na entrevista com o cônsul israelense lá no ano passado. Ela foi bastante gentil, né? Atendeu a gente aí por 1 hora, mais ou menos, no meio da agenda corrida dela, já que volta às aulas, né? Por conta da pandemia, também questões da dinâmica familiar dela. Então, agradecemos aqui novamente a professora. E ela que é nossa 12ª convidada, né, dessa temporada do repertório. A gente, né, a ideia do repertório é ter 20 programas, então vamos até dezembro, depois a gente vai fazer uma pausa para a 3ª temporada. E se você tiver nomes, sugestões e principalmente contatos, né, para essa 3ª temporada do repertório, escreva para contato@xadrezverbal.com. Tá? A gente, né, sempre brinca que melhor do que ter apenas a sugestão de nome é também ter um contato, ter uma ponte que ajuda, abre algumas portas. Tá? E lembrando também que o repertório, né, é um feed separado do Xadrez Verbal, então se você caiu aqui, às vezes por acidente, sem querer, entrou pelo link das redes sociais, não se esquece de se inscrever no feed do repertório também. Certo? Então, sem mais delongas, vamos ouvir a entrevista com a professora Clemecha da USP. Boa aurora, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Repertório, o podcast de entrevistas do Xadrez Verbal. Meu nome é Matias Pinto e nesta edição recebemos a professora Arlene Clemecha, ela que é professora de História Árabe do curso de Árabe da Universidade de São Paulo. Tudo bom, professora? Tudo bem? Como vai? É um prazer conversar com vocês. Bem, professora, primeiro, muito obrigado por aceitar, por ceder um pouco do seu tempo aqui para a gente. Começando, né, tanto eu quanto o Matias, nós somos também egressos da História USP, da FEFELESH, e por conta disso, acho que uma primeira pergunta muito interessante seria o que inspirou e motivou a senhora a seguir esse caminho de estudar história árabe. A senhora também tem pesquisas sobre judaísmo, né? Hoje a gente depois vai falar, né, da atividades na letras, mas o que inspirou e motivou a senhora a começar esse caminho em pesquisa de história árabe? Felipe, as coisas às vezes são circunstanciais, mas no fundo, quando a gente olha um pouco mais de perto, elas são bem amarradas, né? Eu comecei a estudar história judaica na graduação. Eu me deparei com um livro na saída de uma sessão de cinema do Teatro Lazar Segal, e esse livro era de uma edição brasileira de 1949, se não me engano, muito interessante, chamado Uma Visão Materialista da Questão Judaica, de um rapaz jovem que tinha sido morto em Auschwitz. Escreveu esse livro aos 24 anos antes de ser morto, né? 24 anos de idade, e é uma visão da história judaica, assim, uma visão geral, né, de toda a sua história judaica, de um ponto de vista muito específico, e tentando explicar, né, essa história de acordo com a ideia do materialismo histórico
E muito interessante, né? Realmente o livro me chamou muita atenção porque ele escapava a muitas narrativas tradicionais, coisas que a gente ouve sempre em relação à história dos judeus, por exemplo, falando sobre a perseguição, né? Mostrando como cada período histórico teve um motivo específico para essa perseguição e era necessário entender a história para entender os diferentes motivos que levaram à perseguição aos judeus, que aconteceu realmente em vários e ao longo de boa parte da história do advento de Cristo até os dias de hoje, digamos. E aí eu comecei pesquisando, estudando esse livro, e isso me abriu assim muitas portas, me chamou muita atenção para todo, por exemplo, o envolvimento dos judeus na Revolução Russa, a sua história na Europa do Leste, a busca por emancipação, a tentativa de escapar à perseguição, respostas para essa perseguição, que tipo de respostas os diferentes grupos judeus, intelectuais judeus na Europa buscaram e formularam, articularam para isso. E isso acabou resultando no meu mestrado, que foi ainda centrado muito sobre a questão judaica, sobre a visão da esquerda e as diferentes esquerdas na Europa do século XIX para o XX, final do século XIX para o começo do século XX. E agora, eu menciono isso tão longamente porque, ao estudar a história da perseguição dos judeus, das suas buscas de respostas, de emancipação, de como resolver e tentar lutar contra essa estereotipização, a transformação de judeus em bode expiatório, em política de Estado, né? O bode expiatório como política de Estado, que foi característico do Império Czarista. Isso me chamou a atenção para paralelos ao longo da história contemporânea, do que a gente vê hoje. Então, depois do mestrado, que eu acabei no doutorado buscando uma continuidade temporal, então se no mestrado eu tinha terminado ali por volta da Revolução Russa, na história da Revolução Russa na Europa e a participação dos judeus nela, porque estavam buscando uma emancipação e participaram fortemente no processo revolucionário, aí no doutorado a continuidade temporal histórica dessa pesquisa me levou à Palestina. Mas quando a gente chega na Palestina, a gente vê como que o mundo de hoje tem outros judeus. Então, o muito interessante da minha pesquisa, que foi muito aprofundada, considero eu, na época do mestrado, é que me permitiu enxergar o mecanismo da perseguição, o mecanismo da transformação de um certo grupo minoritário em bode expiatório. E esse mecanismo transformado em política de Estado. Então, como que a perseguição pode fazer parte de um projeto político? Isso é a história, por exemplo, do pós-11 de setembro. Simplesmente, só que em relação aos muçulmanos e não em relação aos judeus. A guerra ao terror foi uma elaboração ideológica muito grande, que vem assim na sequência de todo um preconceito existente em relação aos muçulmanos, e que chegou ao cúmulo de dizer, olha, precisamos buscar esses inimigos. Claro que havia o caso concreto da Al-Qaeda e de Osama Bin Laden, do 11 de setembro, ninguém vai negar isso, mas extrapola muito além disso, porque aí os métodos colocados em operação para buscar esse inimigo começam com a própria tipificação de quem seria o inimigo. E aí o inimigo vira, nessa política, simplesmente o outro do momento, e o outro do momento é o muçulmano. E aí esses mecanismos, eles são muito trabalhados com diferentes nuances em todos os meios de comunicação, das artes, a mídia, ao ponto das pessoas praticamente absorverem por osmose a ideia de que o muçulmano é terrorista, é o inimigo, é o grande perigo mundial, e essa guerra ao terror está justificada. Então, isso é um trajeto um pouco longo que eu delineei aqui, mas só para te mostrar como que estudar a história da questão judaica e estudar hoje a questão árabe-islâmica, elas estão muito relacionadas e é o que eu fiz a vida inteira. Professora,
Como o Felipe tinha falado, né, nós viemos ali do prédio da outra extremidade da FEFELESH, da História, e lá, infelizmente, o currículo ele é muito eurocentrado, né, ainda um rescaldo, né, da missão francesa que acabou fundando, né, o departamento de História, né? Então, por isso, muitas vezes a gente visita ali o prédio das letras para ampliar um pouco, né, o limite espacial, né, da pesquisa de História. Então, eu fiz algumas disciplinas no departamento de Hebraico também, numa época que eu estava querendo entender as questões políticas por trás do futebol israelense, né? E eu queria perguntar para a senhora, além, evidentemente, dos alunos de árabe, quais são os outros estudantes que buscam o seu curso e quais respostas eles estão atrás? Matias, sabe que eu também venho lá da História. A minha formação eu venho do mesmo prédio que vocês, aquele prédio onde sim há uma enorme dose de eurocentrismo. Há um limite na USP, infelizmente, da quantidade de professores que podem ser contratados por causa dos claros, e aí a ampliação, né, desse espectro de temas e linhas de pesquisa acaba ficando prejudicada pela própria não contratação de mais docentes permanentes, fixos para o corpo de docentes, orientadores e pesquisadores da USP. Mas isso, de fato, foi das grandes surpresas, assim, felizes de ir para o prédio vizinho da Letras, né? Tudo dentro da FEFELESH, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que é a maior unidade da USP de longe, com maior quantidade de cursos noturnos, com uma vida muito realmente vibrante em todos os aspectos. E lá na Letras também tem vários departamentos, e o meu departamento acho que o mais plural, mais assim, divertido em muitos aspectos, né? Porque quando a gente pensa assim que se existe algo como que se aproxime de uma Torre de Babel, é ali, né? No meu departamento de Letras Orientais. E eu digo isso no aspecto positivo, de que a gente tem cursos assim para diferentes idiomas, culturas, literaturas, artes, histórias. Então, para mim foi muito bom poder compartilhar o espaço com todas os outros cursos, né? Russo, hebraico, chinês, japonês, coreano, armênio. Antigamente existia sânscrito, né? Por falta de verbas e alunos, o sânscrito virou curso optativo, mas tem também curso de extensão de turco, de língua turca, que não é oferecido pela USP, é uma parceria, mas ok, né? Se faz o que é possível. Agora, eu também queria chamar atenção para o fato de que os departamentos, eles vêm, né, de uma longa história na USP. O departamento de letras orientais, ele abriga, então, esses cursos todos. O curso de árabe foi provavelmente o primeiro a surgir de uma forma espontânea. Provavelmente, assim, de acordo com toda a pesquisa que eu pude fazer, na década de 40, um aluno da História começou a dar cursos de árabe, de língua e civilização, né? História árabe, como curso de extensão. E esse curso, ele acabou, depois de um tempo, parando. Esse aluno, ele, de origem libanesa, ele tinha emigrado para o Brasil, ele morreu num acidente, morreu precocemente, deixou uma pesquisa muito rica, e o legado dele acabou incentivando um diretor, na época da faculdade, Eurípides Simões de Paula, justamente um grande nome na FEFELESH, a criar o curso de hebraico e recriar o de árabe. E depois os demais cursos se uniram e virou o Departamento de Letras Orientais. Então é um curso que vem de muito longe, o curso de árabe, e isso se explica porque nós temos uma forte migração árabe no Brasil, né? Então eu fiquei surpresa de descobrir isso, porque quando eu era aluna lá na História mesmo, a gente não tem história árabe, não tem qualquer abertura, né, para incluir
esse campo todo, esse vasto campo cultural e de disciplinas que a Letras, no Departamento de Letras Orientais, especificamente falando, oferece. E eu também fiz, na verdade, sabe, Matias, eu fiz eu fiz alguns semestres de Yiddish, de língua Yiddish, quando eu era aluna, ou seja, faz bastante tempo. Mas ficava por aí, né? E agora, na qualidade de docente no árabe, eu vejo que é muito importante integrar, por exemplo, a historiografia, o curso de história, e não estou falando assim, em fazer algumas disciplinas, eu estou falando do aluno realmente se formar historiador, né, fazer o curso completo e o curso de árabe. Por exemplo, quer dizer, é justamente o que eu estou falando, que para você trabalhar com história árabe, precisa ter essa dupla formação. E não basta fazer um cursinho de língua árabe junto com o curso de história ou vice-versa. Fazer o árabe com algumas disciplinas de história. Você realmente precisa do instrumental, da metodologia, da teoria, da história e de um longo processo de estudo da língua árabe, porque é uma língua bastante difícil, é uma língua complexa que requer muita dedicação para realmente conseguir dominar essa língua, utilizá-la adequadamente. Então, essa integração, ela precisaria acontecer, e ela acontece hoje muito mais do que na minha época, provavelmente também da época já um pouco posterior, certamente, de vocês, mas hoje os alunos que entram na FEFELESH acho que estão se dando conta, certamente os que passam pelas minhas disciplinas estão percebendo que é muito rico poder fazer essa dupla formação. Então, bom, como o duplo diploma nesse momento não existe, mas os alunos acabam encontrando formas de fazer isso, né, de se adaptar, e aí a gente tem conseguido atrair alunos de toda a USP. Nós temos mais alunos da Letras do que de toda a FEFELESH e mais da FEFELESH do que de toda a USP, até porque o sistema de vagas e de matrícula acaba favorecendo que aconteça assim. Mas temos sempre, todo semestre, 10, 15, 20 requerimentos de alunos de fora da FEFELESH para fazer as disciplinas de História Árabe Geral, que lá a gente chama de Cultura Árabe, mas todo semestre eu explico o que é História Árabe, para fazer as disciplinas de História da Palestina ou de outras, né, História do Egito, que às vezes eu leciono, que eu abro essa disciplina, porque há um interesse muito grande. E aí, quando, né, no meio dessa diversificação, a gente sempre faz algumas discussões, acaba fazendo discussões sobre isso, né, sobre o que significa trabalhar a história árabe, quais as potencialidades que isso abre, as janelas e as portas que isso pode abrir, e aí sempre tem alguns alunos que acabam enveredando por esse, né, caminho muito interessante, que é tentar buscar essa dupla formação em história e em árabe. Então, só para dizer que as duas coisas estão relacionadas, elas caminham juntas e são muito ricas quando feitas dessa forma. Professora, você mencionou alguns cursos, né, como curso de História Egípcia, curso de História da Palestina. A senhora também tem livros sobre a questão israelo-palestina, esse é o nome, inclusive, de um dos livros da senhora, e tem um outro livro da senhora, e eu queria enveredar por esse assunto, chamado Mandato Britânico na Palestina, e eu queria pedir para a senhora comentar um pouco sobre o papel do Reino Unido, né, na chamada questão israelo-palestina, porque hoje, né, estamos aí falando de já 70 anos pós partição do mandato britânico da Palestina, né, o debate muitas vezes fica resumido, né, a solução de dois estados, Israel, Palestina, e aí a culpa é do governo israelense, a culpa é do Hamas, a culpa é do Fatah, mas pouco se fala dessa herança britânica, né, na partição do Império Otomano, no estabelecimento desses territórios. Então, como a senhora vê
com esse olhar de historiadora, né, o papel do Reino Unido no estabelecimento dessa problemática israelo-palestina. Esse papel ele é imenso, né? É decisivo. Só para esclarecer, os 2 textos que você mencionou são artigos, mas nenhum problema, é só uma observação. Desculpas pela confusão. Então. E o papel do Reino Unido ele é fundamental, foi, né, um papel que causou muito problema. Para tentar resumir isso, a Inglaterra ela foi a grande potência do século XIX e começo do século XX. Ela dominava vastas extensões já territoriais, coloniais, a Índia principalmente, o Egito, tudo isso na segunda metade do século XIX, então de 1850 em diante, o Egito de 1880 em diante. E na Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França entraram na guerra contra o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, e a Inglaterra, França e Rússia, e até a saída da Rússia com a Revolução. E essa oposição, né, essa luta contra o Império Otomano no Oriente Médio, porque o restante da guerra vai acontecer na Europa, principalmente, no Oriente Médio a Inglaterra vai lutar contra o Império Otomano, ou seja, os turcos, né? E nesse contexto de Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra e a França, 2 grandes potências, já começam a discutir, né, entre si o que queriam fazer com os espólios, ou seja, com o território árabe que estava sob domínio otomano, ou seja, o Oriente Médio. Né? O núcleo, pelo menos, do Oriente Médio, o que a Inglaterra e França proporiam, o que seria a visão deles para essa região. E a visão colonialista típica, né, desastrosa, foi dividir a região entre eles, em zonas de influência, de mandato, né, colônias modernas, digamos assim, e foi o que aconteceu, né? Houve outras propostas e promessas e alianças durante a Primeira Guerra Mundial com os árabes, por exemplo, mas essas acabaram sendo traídas em favor de uma aliança anglo-francesa que na Conferência de Paz de Paris, ou seja, no pós-Primeira Guerra Mundial, decidiu fragmentar, dividir o Oriente Médio em mandatos que foram então registrados, designados pela Liga das Nações, predecessora da ONU, com fronteiras muito arbitrárias, como sempre, e ainda com um elemento muito mais explosivo até do que tudo isso, que é a questão judaica jogando aí nessa negociação toda e sendo, na verdade, usada pela Inglaterra como argumento para afirmar o seu controle, por ter uma aliança com esse grupo sionista, afirmar o seu controle sobre a Palestina. A Palestina era uma região reivindicada, na verdade, por todos os atores ali, vencedores da Primeira Guerra Mundial. A França também tinha seus argumentos. Antes da Rússia sair dessa negociação toda, ela tinha também seus argumentos em relação à Palestina. Então, a Inglaterra acaba lançando mão nessa negociação toda desse argumento da relação dela com a organização sionista. Então, a Inglaterra apresenta à Conferência de Paris a ideia de que ela irá criar as condições para o restabelecimento dos judeus na Terra Santa, né, na Palestina, ou seja, ela iria reparar uma injustiça de 2000 anos antes, para quem acreditava nessa história de que o movimento sionista estava buscando uma reparação para uma injustiça causada na época do Império Romano, que tinha sido a destruição do Estado de Judá. O Estado de Israel antigo já tinha terminado com o exílio babilônico muito tempo antes. E o Estado de Judá ele foi invadido e finalmente eliminado enquanto Estado por Roma, pelo Império Romano, no 1º século depois de Cristo. Isso é
evidente que os próprios negociadores britânicos e ministros das Relações Exteriores e assim por diante, não é nem uma questão de acreditar ou não acreditar que isso seria, que a reunião dos judeus na Palestina seria uma forma de criar justiça, mas era um argumento, né? Era um argumento que foi plausível, que foi possível de ser usado nessa conferência para justificar a criação do mandato britânico da Palestina, ou seja, a Inglaterra, a Grã-Bretanha se colocava, então, por designação da Liga das Nações, como a potência que iria cuidar administrativamente da região da Palestina até que fosse possível que eles cuidassem de si mesmos, né? Aquela velha história colonialista de que o colonizado precisa da ajuda da potência imperialista. Quando né, não tem qualquer fundamento isso. Inclusive a história palestina, a história dos árabes no Oriente Médio mostra que, na verdade, eles tinham conquistado, durante a Primeira Guerra Mundial, a sua independência dos otomanos. Eles chegaram a proclamar uma monarquia constitucional com capital em Damasco e que incluía toda a região do Oriente Médio, e não tinham qualquer visão de fragmentação daquilo em estados nacionais como Palestina, Jordânia, ou na época Transjordânia, que virou Jordânia, Líbano, Síria. Isso não era o plano, esse não era o plano. Isso foi o que a Liga das Nações, através da atuação da Inglaterra e França e do movimento sionista entrando nesse jogo, isso foi produto desse contexto, né, de dominação externa muito disfarçada, porque não seria mais um colonialismo clássico, seria um colonialismo disfarçado, mas tão decisivo, né, tão impactante quanto qualquer outra forma anterior, historicamente falando, e que criaria um imenso problema até os dias de hoje, que são estados autoritários no Oriente Médio, estados formados em aliança com dominadores externos, estados formados às vezes por elites que sim queriam independência, mas sabiam que para conquistar a independência algum grau de promessa, garantia tinham que dar para aquele dominador externo. Então são estados formados muito na lógica das elites prevalecentes, da relação com as potências externas, nos benefícios e garantias que as potências externas pediam desses estados em formação, e deixando um problema mais explosivo ainda, que foi o da Palestina, que até hoje não está resolvido, justamente. Então, você vê que a explicação ela não tem como ser curta, tá? Mas o papel da Inglaterra ele foi enorme, foi decisivo na fragmentação do Oriente Médio e criação de todo o problema desses países com fronteiras, né, complicadas e na permanência da questão palestina até hoje. Professora, puxando para um debate mais recente, como você vê a solução dos dois estados? Olha, a solução dos dois estados, ela foi uma fórmula que, de tão mágica, parece que foi tomada com muito afinco por lideranças mundiais, né? E quando grandes lideranças mundiais assumem uma fórmula com tanto vigor, a gente deve desconfiar. A análise histórica da evolução da chamada solução de dois estados e a forma como ela foi negociada naquele momento crucial que foi dos acordos de Oslo de 1993 e 1995, ela mostra que é bem provável que as figuras-chave dentro do establishment governamental israelense, pelo menos ali, jamais acreditassem nessa fórmula. Eu sou obrigada a te explicar, e isso vai demorar um pouquinho, mas eu quero só dizer... Fique à vontade, aqui é o entrevistado que fala. Tá bom. Por que eu digo isso? Porque o próprio acordo de Oslo, ele constituiu uma armadilha. Só para dar um exemplo, Edward Said, um intelectual de origem palestina, professor em Nova York, na Universidade de Nova York, ele no dia seguinte à publicação do acordo, ele rompeu com a liderança da OLP,
dizendo isso daqui é uma armadilha, isso daqui é um godo, e a gente está embarcando nesse acordo que não nos beneficia de forma alguma. Foi a reação dele. Porque o Acordo de Oslo, para tentar colocar de uma forma muito simples, ele foi elaborado segundo a ideia, o princípio básico de terra por paz. Então Israel deveria devolver a terra e obter a paz. Bom, aqui já tem uma armadilha de concepção, que é dizer que cabe aos palestinos criar a paz, né? E quando isso já é uma armadilha, colocar o quadro dessa forma. Mas vamos lá. Então a ideia era terra por paz. Então vamos voltar à questão da terra. Israel tinha que devolver a terra palestina, da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Só que nessa negociação, ao invés de negociarem a devolução de fato com, por exemplo, negociação de fronteiras. Então, se vai devolver a Cisjordânia, quais vão ser essas fronteiras? A fronteira vai ser a fronteira aceita pela ONU, que é a chamada linha verde? Se vai ser, então ok, vai ser a linha verde. Não, essa fronteira nunca foi negociada. E outras questões importantes, como Jerusalém Oriental. Não, Jerusalém Oriental deixa para depois, porque Jerusalém Oriental estava anexada. Então, as chamadas questões de status final não entraram na negociação, porque nessa negociação o que fizeram foi criar uma situação bastante insólita, quase esquizofrênica, na verdade, e que dividiam os territórios palestinos em zonas A, B e C, que era para designar assim, uma devolução por etapas e de acordo com o andar da carruagem e de acordo com as garantias de segurança pelo lado palestino. E, na verdade, nem precisou chegar tão longe, porque essa devolução por etapas nunca foi adiante, né? Mas deixa eu falar dessas regiões, zonas A, B e C. As zonas A eram as regiões de maior densidade populacional palestina. Então, as grandes cidades, essas foram colocadas sob administração de um proto-governo que não tinha um exercício autônomo, né, desse controle, mas, por exemplo, nunca teve, a autoridade palestina nunca teve controle de fronteiras, de exército, nunca pôde criar um exército, mas sim uma polícia. E o controle que a autoridade palestina, que foi criada para isso, né, obteve nessas zonas A, nas grandes cidades, era um controle municipal. Então, a autoridade palestina passaria a cuidar de água, esgoto, escola, transporte, ou seja, o que faz uma prefeitura. E ela é chamada de Autoridade Palestina e depois de Autoridade Nacional Palestina. Bom, nas zonas B, onde havia vilarejos, terras de agricultura e tal, a densidade populacional palestina é menor, e aí o controle foi chamado de controle conjunto, seria devolvido numa próxima etapa, esse território. E a zona C, zonas de menor densidade populacional, com uma grande, assim, entre os vilarejos, né, territórios entre vilarejos, todo o território que beira o Rio Jordão e o Mar Morto, todo esse território foi chamado de zona exclusiva israelense. Não tem muito povoamento nessa Palestina, mas existem beduínos com modo de vida tradicional nessa zona C, e aliás hoje eles estão sofrendo muito por causa da tentativa de controle absoluto israelense da zona C. Mas ao fazer essa divisão por etapas e transferir para a autoridade palestina a administração das cidades e a administração e o cuidado do bem-estar da população, a primeira coisa que Israel fez foi se livrar da responsabilidade da potência ocupante. Segundo as convenções de Genebra, assinadas lá no pós-Segunda Guerra Mundial, toda potência ocupante tem a obrigação de cuidar
pelo bem-estar da população sob ocupação militar. Israel tinha essa obrigação e isso era um peso para ela dentro de qualquer contexto internacional, mesmo que ela não sofresse, né, com todas as alianças que ela sempre teve grandes pressões, mas ela tinha essa responsabilidade e ela podia sempre ser cobrada por isso e acusada por não fornecer esses meios de vida. Então ela transferiu isso para a autoridade palestina. Então, primeiro se transfere a obrigação da segurança de Israel para a autoridade palestina. E a autoridade palestina, ela ganha uma força policial, mas jamais um exército, porque ela não pode ter autonomia, ela não pode ser um país independente, ela tem que ser uma força de gestão, né? E aí ela ganha uma polícia para poder segurar a militância palestina, ou seja, garantir a segurança de Israel. E ela assume as obrigações todas que Israel tinha em relação a esses territórios. Ou seja, é uma imensa armadilha. E aí você me pergunta por que os palestinos aceitaram isso? Aceitaram porque estavam loucos para voltar para a Cisjordânia. Yasser Arafat estava no exílio há décadas. A Organização pela Libertação da Palestina não tinha acesso aos próprios palestinos dentro da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Ganharam fundos, ganharam financiamento, puderam se estruturar. Então, Arafat talvez tenha entendido e certamente apresentou isso como uma forma de avançar na representação dos palestinos, na defesa, né, de uma solução para essa questão. E isso significou, né, realmente um retrocesso para esse contexto todo de vida mesmo dos palestinos, porque junto com isso, o que não estava nessas negociações e que Israel passou a fazer é que ele avançou ainda mais o ritmo de construção de colônias dentro da Cisjordânia e da faixa de Gaza e de transferência populacional para dentro do território ocupado, o que é proibido pela lei internacional. Então, no dia seguinte, ou enquanto estavam acontecendo as negociações de paz, supostamente, com a ideia de solução de 2 estados, um palestino e um israelense, Israel estava acelerando a ocupação dos territórios palestinos, acelerando a construção de assentamentos, transferindo mais gente para dentro da Cisjordânia e da faixa de Gaza na época. Não obstante todo o descontentamento que isso causava entre os palestinos, colocando nos palestinos a responsabilidade por não atacar e por segurar a militância, controlar a militância, os jovens, os revoltosos, para que não atacassem Israel com suas pedras, que na época não tinha nem muito armamento em mãos dos grupos de resistência palestina, era muito precário, muito mais precário do que hoje o Hamas chega a apresentar, né, que tem. E tudo isso sem devolver territórios, simplesmente colocando os maiores bolsões de população, de densidade populacional, sob a administração de um proto-governo que não tem autonomia. E o que ainda beneficia Israel, do seu ponto de vista, porque Israel não quer ser um Estado para todos os cidadãos, ele quer ser um Estado para os judeus. Isso foi aprovado na última lei básica, que foi acho que 2018, se não me engano, que foi criado, uma lei básica, ou seja, com força de constituição dentro de Israel, dizendo que apenas o judeu tem o direito de ser representado pelo Estado de Israel. Ora, 20% de Israel são palestinos, não são judeus, são muçulmanos e cristãos, mas principalmente muçulmanos. E o problema para Israel de simplesmente anexar toda a Cisjordânia, ou a faixa de Gaza, inclusive, seria o controle dessa população, e uma população que teria que passar a ser cidadão israelense. Então, anexar não interessa para Israel, nunca interessou. Mas ter o controle sobre o território, e é o que define a ocupação militar, poder invadir, poder entrar com seus tanques, poder explorar a água subterrânea, poder explorar os minerais do Mar Morto, poder usar a água do Rio Jordão, poder colocar as indústrias mais poluidoras ali dentro da Cisjordânia, como faz. Tudo isso interessa, ou seja, o controle da Cisjordânia interessa, mas o controle ou a responsabilidade da população não interessa. Então, os acordos de Oslo, que foram negociados para criar 2 estados e dentro do quadro, né, da ideia de formação de 2 estados, nunca avançou 1 centímetro sequer.
Por isso que eu digo que, se a gente analisar corretamente, é de se duvidar que as próprias lideranças israelenses dessa negociação acreditavam na formação de um Estado palestino, ou acreditavam na solução de 2 estados. O campo da paz dentro de Israel, aí eu já não digo, eu acho que tem sim muita gente que acreditou. Houve muito engajamento naquela época e muita esperança. Isso não pode ser diminuído, menosprezado ou ignorado. Não, aquilo gerou muita esperança e gerou o engajamento de muitos israelenses que queriam a paz com os palestinos, mas, de fato, isso nunca foi realmente um quadro que tivesse avançado, mostrado resultados, e não foi por culpa dos palestinos, né? Como é muito fácil e que se acaba sempre dizendo, bom, não avança a negociação porque não há um parceiro, porque os palestinos não querem, porque acabam sempre atacando Israel e assim por diante, quando tudo, se a gente for resumir a história toda, a gente chega na ocupação. O problema é a ocupação. Enquanto não for removida a ocupação, sem vírgulas, sem mais, sem poréns, não tem como solucionar esse conflito dentro de qualquer ideia de 2 estados. E é por isso que a ideia de 2 estados ela vem se mostrando cada vez mais irreal, fictícia, inviável, impraticável, porque ela não tem quem realmente esteja fazendo com que ela avance. Não tem. Né? Israel mantém a ocupação com braço de ferro sobre a Cisjordânia. A faixa de Gaza é território ocupado porque o que define uma ocupação militar é a capacidade que a potência ocupante, como é o termo usado na lei internacional, tem de controlar fronteiras, espaço aéreo, espaço marítimo, entrar quando quiser. Isso caracteriza a ocupação. E a faixa de Gaza é um território completamente, né, cercado, é chamada de uma prisão a céu aberto, porque de fato é muito, muito difícil sair ou entrar desse território para o palestino, e o controle militar israelense de fora para dentro é imenso, né? A gente sabe que é um controle total. Inclusive me causa certo espanto quando a gente vê a mídia repetindo, autoridades, lideranças mundiais repetindo que o controle da faixa de Gaza pelo grupo islamista Hamas. E eu penso comigo mesmo, mas não é o Hamas que controla a faixa de Gaza, quem controla a faixa de Gaza é Israel. O Hamas governa ali dentro, faz um certo governo na medida do possível dentro de uma situação de precariedade absoluta. O controle da faixa de Gaza é de Israel, e isso não sou nem eu que digo, basta olhar as resoluções da ONU que caracterizam a faixa de Gaza como território ocupado, militarmente ocupado. Então, é por isso que a visão de 2 estados nunca vingou e hoje está exposta como algo que não é realista. E aí, qual é a solução, né, por onde avançar nesse contexto? Os palestinos, intelectualidade, jovens, grupos, enfim, eles cada vez mais defendem a ideia de luta por direitos básicos, né, os direitos fundamentais, direitos humanos, cívicos, políticos, dentro do contexto de um Estado único. E se você perguntar para um palestino, francamente, o nome desse Estado, para muitos, vai ser assim, o detalhe, né? O que menos importa. O que importa é que dentro desse Estado único possam todos ter direitos iguais. E eu não estou nem falando de um Estado binacional, porque o Estado binacional mantém muitos problemas em vigor, né? Eu estou falando realmente de um Estado de cada cidadão, né, um voto, uma representação e um Estado igualitário para todos os seus cidadãos, que elimine os focos e os germes do nacionalismo dentro da população, porque é isso que pode, né, num contexto desses, manter o conflito aceso. É o nacionalismo, porque uma vez que as condições de vida forem igualitárias e decentes e com direitos para todos, as condições para a paz, elas vão existir.
mesmo que ainda haja tensões, resquícios, problemas passados, rancores, tudo que se possa imaginar, eles vão existir. Mas se o nacionalismo continuar sendo fomentado nesse contexto, como dizendo, nós temos que ter a nossa representação dentro desse Estado, e o outro grupo dizendo, mas nós temos que ter uma representação maior porque a nossa população chegou a ser 2% maior do que a população de vocês, se continuar havendo essas linhas de divisão e segregação interna, aí o germe do conflito continua em vigor. Então tem que ser um Estado único para todos os cidadãos. Professora, caminhando, né, um pouco para o nosso encerramento, devido à agenda da senhora, nessa resposta, a senhora colocou que hoje, né, não se tem muita capacidade de avançar uma agenda de 2 estados. E durante muito tempo, o Brasil tinha ao menos uma imagem, né, de ser um articulador importante na região, um país que teve papel na própria partição do mandato britânico da Palestina, porém esse papel teria se esvaído nos últimos anos, seja com acusações de que o governo Dilma, especialmente, tinha um alinhamento muito forte com a Palestina, ou que o atual governo Bolsonaro tem um alinhamento muito forte com Israel. Como a senhora analisa o papel do Brasil na construção dessas relações entre Israel e Palestina e o debate público brasileiro sobre essa questão? Porque aqui eu já antecipo, né? A gente vai receber comentários, por exemplo, falando, essa professora aí não falou que o Hamas é terrorista, essa professora não falou que o Hamas faz aquilo, ou então que não faz aquilo outro, ou então né? Sempre vai ter alguma ponta solta, sempre vai ter alguma questão a ser debatida. Então, como a senhora enxerga o papel do Brasil e do debate público brasileiro sobre esse tema? O papel do Brasil, começando por aí, ele foi muito importante, de fato ele perdeu relevância hoje, mas lá atrás, começando com Oswaldo Aranha, o representante do Brasil na ONU, que presidiu a sessão da ONU em 1947, 29 de novembro de 1947, que votou e aprovou a partilha, ele teve um papel muito grande nisso, porque a ONU estava dentro da ONU, havia uma comissão que debatia a questão há alguns meses, né? Debatia o que poderia ser a solução, se seria propor a criação de um Estado único, se seria propor a partilha, e o que acontece é que uma articulação ali dentro da ONU, com boa dose de bastidores acontecendo, acabou simplesmente não pondo em votação a ideia do Estado único, federalizado, provavelmente como seria naquele debate, e pôs em votação a ideia da partilha. Então, não é que a votação na ONU decidiu pela partilha em detrimento do Estado único. Não, o Estado único não foi para votação. A ONU não discutiu a questão, foi colocado simplesmente para a Assembleia Geral da ONU, que era muito reduzida em relação ao que é hoje, foi colocado simplesmente o seguinte: aprova ou não aprova a solução que é esta, é a partilha. Veja, a partilha de territórios como forma de solução de conflitos é uma ideia tipicamente colonialista e que sempre deixou margem a conflitos. Vide Paquistão e Índia, né, para dar um exemplo clássico. Foi na mesma época, inclusive, que o Paquistão foi partilhado da Índia e até hoje existem problemas em relação a essa partilha, populações de muçulmanos ali perto da fronteira com o Paquistão que são maltratados pela Índia e vice-versa, e todo um enorme problema, famílias divididas, questões mal resolvidas e todo o legado dessa ideia de que simplesmente se pode dividir um território e mais, transferir população. Como se uma população pode sair da sua casa, de onde vive, e ser deslocada 100 quilômetros adiante e dizer, olha, ok, pode recomeçar a sua vida, a casa que a sua família tenha 5 gerações, esquece, porque, sabe, de uma coisa não era boa ideia, fica ali e recomeça lá, tá? E pronto.
né? Essa ideia colonialista de pegar um pedaço de território e traçar uma linha e como se fosse um tabuleiro, em si hoje a gente acha uma loucura, mas isso se fazia dessa forma, né? Ainda hoje acontecem problemas assim que a gente não se dá conta de que são transferências populacionais, mas estão acontecendo o tempo todo. Mas voltando à questão da Palestina, Oswaldo Aranha foi muito importante porque ele pôs em votação a partilha da Palestina. Ele excedeu o mandato que tinha do Brasil nesse momento, ou seja, ele não tinha um mandato do Brasil para favorecer uma ideia ou outra, partilha ou território único, mas ele era um diplomata muito influente, dos poucos na história da diplomacia brasileira, que tinha, digamos assim, respeito, respaldo para fazer esse tipo de ação, para ir além do que o próprio mandato lhe conferia como atuação. E ele fez isso, e a partilha com voto contrário dos países árabes, sem voto dos palestinos que não estavam representados, a partilha acabou sendo aprovada, com a abstenção do Reino Unido, que tinha governado o mandato britânico da Palestina até esse momento, então ela logicamente não poderia votar nisso, porque já era escandaloso, e isso criou um enorme problema, porque daí não é que o Estado de Israel foi criado no território designado pela ONU para tal. Não, o Estado israelense empreendeu, antes mesmo de ser proclamado, né, apenas com esse respaldo da votação da partilha, as milícias sionistas, o Irgun, o Haganah, o Bando Stern, eles começaram uma atuação muito consciente de expansão do território, de ataque a vilarejos, expulsão de palestinos de suas casas e, portanto, expulsão do território e conquista territorial para além daquele território designado pela ONU. Então, ele colocou em marcha, sob o argumento da partilha da ONU, ele colocou em marcha um processo de conquista territorial que deslanchou a guerra de 1948. E aí a narrativa vai ser o contrário. A guerra de 48, infelizmente, né, teve como efeito, dano colateral, o termo muito usado hoje, a expulsão dos palestinos das suas casas, dos seus vilarejos. 800 mil foram expulsos. E como resultado da guerra, Israel expandiu seus territórios. Não é isso aí é uma guerra de narrativas que acontece, ou seja, a narrativa oficial, ela oculta a forma como, de fato, o establishment, todo o Yishuv, como era chamado, as principais milícias, as organizações sionistas, elas estavam lá para criar um Estado, não há dúvida. Se empreenderam, estavam engajados nisso, foi um empreendimento que começou no começo do século XX e por 3 décadas estavam ali lutando para criar um Estado. Quando a ONU votou a partilha, pôs em votação a partilha, usaram esse argumento e disseram agora é o momento e foram à frente com a conquista territorial. Então, o papel do Brasil nisso, veja, foi de um apoio muito grande, né, a fornecer essa carta branca, fornecer esse argumento e até mesmo esse escudo protetor para que o Estado de Israel fosse criado em territórios para além daqueles designados pela ONU. Mais para frente, depois do período militar, durante o período militar tem um claro favorecimento, né, do Brasil em relação também a Israel, militares alinhando-se muitas vezes com posições norte-americanas e mais recentemente, depois da democratização, da redemocratização, a postura do Brasil passou a ser uma de equidistância, ou seja, somos amigos de Israel e somos amigos dos palestinos e vamos ter uma postura, né, se não de equilíbrio, porque é uma situação onde não há equilíbrio, então se evita até essa palavra, mas de equidistância, tratamento igual para cada um dos atores aí. Eu não digo lados porque não são 2 lados, né, é um termo que induz a muitos erros.
esse tratamento de equidistância, por mais que seja muito bom que Israel, né, possa ter amigos, ele faz com que ele não seja cobrado pelos seus erros e pela expulsão dos palestinos e pela solução disso e pela devolução de terras. Se você... e é isso o problema dessa relação aí, e isso acaba realmente fazendo com que o Brasil, na medida em que a sua própria posição internacional sofre, né, mais recentemente com o governo Bolsonaro, que simplesmente assinou embaixo, né, seguiu os Estados Unidos por muito tempo, todo o início do governo Bolsonaro foi muito marcado por isso. Já com Temer, vimos algumas atuações por parte de, por exemplo, quando Serra foi ministro das Relações Exteriores, ele iniciou um processo de praticamente na Unesco votar contra a maioria dos países, né, e o Brasil se colocar numa posição de apoio aos problemas da ocupação, aos resultados da ocupação militar israelense na Cisjordânia. Mas então, o que aconteceu a partir de Bolsonaro foi realmente um encolhimento do papel do Brasil enquanto um ator com voz, com política própria, autônomo, e passou a ser visto como realmente um país que naquele momento estava seguindo as votações dos Estados Unidos, sem relevância, sem uma atuação própria, uma atuação que buscasse, como tinha feito antes, mediações, que se colocasse como um ator por mais que isso seja muito vago, né? Porque eu estou dizendo como ele se colocava, pela paz, e passou simplesmente a encolher o seu lugar no mundo. Também a economia brasileira encolhendo, também o desmatamento acabando com a imagem de Bolsonaro mundialmente falando. Então, o papel do Brasil no Oriente Médio, com isso, degringolou ao ponto de não ter menor relevância mesmo. Então, se já vinha de uma posição muito contraditória, que era essa posição da equidistância, e não me entenda mal, eu gostaria realmente que o Brasil pudesse ter uma posição de amigos, né, com todos os atores e tal, mas aqui você tem um problema, que é um país que está ocupando o outro, e se não houver uma pressão internacional para que acabe essa ocupação não vai acabar. Ainda mais sendo um país tão poderoso, tão estruturado, militarizado como é. Então, quando o Brasil coloca com equidistância, ele está dizendo, sim, vamos apoiar os palestinos no que for possível, mas não vamos exercer qualquer tipo de exigência, né, de pressão das maneiras diplomáticas normais para que Israel termine a sua ocupação. Veja, eu não posso também terminar por aí, porque, por exemplo, na época de Lula, Dilma, votações na ONU, o Brasil se colocou de maneira muito correta, alinhado com a lei internacional, e não é nem alinhado com a Palestina, eu digo com a lei internacional mesmo, não se tratava de escolher um dos lados, e aí na questão palestina existe essa vantagem para um país como o Brasil, que não quer ficar inimigo, ou brigar, ou ter desavenças com Israel, porque não faz parte da sua política, né? Porque a vantagem é justamente que, ao se alinhar à lei internacional, você não precisa dizer que está tomando lados, você simplesmente atua de acordo com o que é considerado correto, segundo a maioria dos países, segundo a ONU e assim por diante. E foi o que o Brasil fez por muito tempo. E faz diferença. Essa votação é importante na Unesco, na ONU, em vários organismos multilaterais. É muito importante ter uma atuação consequente, ter uma atuação correta. Mas a gente volta à questão de que a equidistância, ela não gera os mecanismos e o quadro analítico para exigir uma resolução daquele conflito. Ela é uma posição bastante acanhada, né, com todo o papel que o Brasil tinha bastante importante no cenário internacional, na época do Lula, por exemplo, é um papel muito acanhado, é um papel muito conformista, que o Brasil teve na época do Lula. A Dilma teve uma atuação em termos de declarações fortes, mas não mudou o enfoque.
Então, quando vem o governo Bolsonaro, a gente passa de uma atuação que em alguns aspectos é boa, positiva, em outros aspectos é acomodada e conformista, e passa para uma atuação que segue os Estados Unidos nas piores votações, mas ao mesmo tempo o Brasil diminui a sua importância no cenário internacional como um ator independente e atuando em prol, né, do equilíbrio, da paz e da resolução negociada, conversada das questões e dos problemas internacionais. Professora, muito obrigado pelo seu tempo. A gente até estourou um pouco o combinado, e como é tradição aqui no repertório, no final a convidada que escolhe a música de encerramento, além de indicar um produto cultural, né, que tenha ou não a ver com a discussão. Um produto cultural. Olha, eu ganhei um presente de uma editora chamada Tabla, né, e comecei a ler. É um livro muito interessante de Rashid Al-Daif. O nome do livro é Quem é Meryl Streep? E é uma escrita muito, muito fluida, muito sarcástica em momentos. Às vezes você não espera isso, mas é um autor árabe contemporâneo muito interessante. E a tradução feita por um aluno, egresso, pesquisador do nosso curso de árabe da USP, excelente tradutor, Felipe Benjamin. Então tá aí uma leitura muito, muito gostosa mesmo. E quanto à música, olha, você está perguntando para uma das pessoas assim mais desencanadas com música. Eu gosto de colocar rádio e ouvir radiocultura, adoro a música dos anos 20, jazz, gosto de uma variedade muito grande. Mas eu vou aproveitar para deixar uma sugestão assim, de um clássico da música árabe, que é a cantora egípcia Kulthum. Ela é, para todos os árabes, né, da geração dela até hoje, ou seja, dos anos 1950 até hoje, ela é um clássico, adorada, e uma voz que canta a alma assim, do Egito e dos árabes, por tabela, porque a música egípcia é ouvida muito em todo o mundo árabe. Então, Kulthum acho que é sempre uma boa referência.